E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre FIDE carioca Sadi Dumont. A partida jogada em 2006 no próprio Rio de Janeiro. Atualmente o Sadi está radicado em Fortaleza, mas todo mundo xadrez carioca e nacional conhece ele de lá, né? Ele está de brancas contra o também carioca Vinícius Rego, jogador forte lá do Rio, uma posição bastante interessante. Quem quiser tentar descobrir o lance dele, pausa o vídeo e eu recomendo calcule com vontade. E aí pessoal, alguma ideia? Bom, essa dama em H6, esse rei, por exemplo, o cavalo em C7 pega a casa de D5, é muito importante, mas ele não está na casa natural que seria F6, que também defende o rei. O bispo de A6 está ativo, mas também está mais pegando casas mais da da dama, pega E2 e F1, mas também não está defendendo o rei. Então, tudo indica que eu posso criar um ataque forte no rei negro, né? A questão é como, né? Eu já estou com a dama ali em H6, eu estou com o peão em F5. A grande pergunta é como é que eu levo o resto da galera pro ataque, né? Um jeito natural seria tentar passar a torre para cá, né? Só que eu estou cravado e não é algo tão fácil se desfazer dessa cravada. Uma outra opção talvez fosse avançar o peão de G, por exemplo, G4 para jogar G5 e F6. Se chegar a isso é difícil evitar o mate. Mas aí que tem um detalhe importante, eu acho que dessa posição aqui, a gente tem que tentar entender, é que o cavalo de C7 meio que está preso na defesa da casa de D5. As torres têm dificuldade em defender o rei nesse tipo de posição, mas as negras podem voltar com a dama, e quando G5, dama G7. E as negras estão claramente sobrevivendo aqui. O branco deve estar um pouco melhor, mas não tem mate, não tem nada. A dama defende bem o rei, né? Então a grande questão é, ao mesmo tempo que a gente quer levar peças para atacar a ala do rei, a gente quer evitar que o cara traga peças para defender essa mesma ala. Então tem dois lances que chamam bastante atenção e ambos são bons. Um lance que seria bom e talvez mais simples seria cavalo D5. E aí, por exemplo, se cavalo por D5, torre por D5, e a dama não tem uma casa nessa diagonal, de maneira que depois eu vou tentar o torre F4 e torre H4. Claro que existe algum cálculo, a dama negra pode tentar voltar por alguma outra rota, mas essa variante provavelmente é bastante boa para as brancas. Só que depois de cavalo D5 e torre D7, F6 é muito forte. Esse lance tem uma dupla ameaça, tanto de tomar em E7 como de dar mate em G7, né? Por exemplo, se cavalo E8, F toma E7, vai cair a torre. E se jogar E por F6, cavalo por F6, cheque e H8, tanto dama por H7 quanto dama por F8 decidem o jogo. Mas o lance de Sadi é muito mais espetacular e também leva a uma posição vencedora. Ele jogou torre D5, mas é um lance que exige muito cálculo, né? E ele se orgulha bastante de ter calculado bem essa posição. Essa torre está totalmente imune, por exemplo, se cavalo por D5, cavalo por D5. E agora, por exemplo, se F6, F toma G6 e vai cair toda a ala do rei. E se depois, no lugar de cavalo por D5, dama D4, de novo tentando resgatar o rei, F6 rompe comunicação, né? E aí E por F6, cavalo por F6, tem que dar a dama, e as brancas estão totalmente ganhas. Então depois de torre D5, dama B4, tentou o Vinícius, e agora tem várias tentativas interessantes para jogar para ganhar, por exemplo torre F4, ou por exemplo E5 para dar casa de E4 para o cavalo. Mas o Sadi, na minha opinião, jogou um lance impressionante, que também é um lance vencedor, que é rei H2. Na maior calma do mundo, tira dos temas da diagonal e prepara o ataque final. Exige bastante sangue frio você, no meio de um ataque, jogar um lance como rei H2, mas esse lance é bom. O Vinícius jogou o que tem que ser feito, jogou dama por B2 para desestabilizar o cavalo de C3. E aí F6, ótimo lance. Ameacei dama G7 mate e ameacei F toma E7. Então tem que tomar o peão. E agora vem a ideia do porquê o torre D5 lá atrás, né? Jogou torre H5. Tem que tomar essa torre, senão tá vindo dama por H7, dama H8 cheque e dama por F6. E aí E5 exclama. Tudo isso tem que ter sido pelo menos calculado por cima, que seja,
quando ele jogou torre D5. Sem esse lance, o ataque branco não faz tanto sentido. A ideia principal é não só passar o cavalo, como principalmente passar o bispo. E isso gera temas de mate meio sem defesa. E aqui, sinto cansar vocês com algumas variantes, mas aqui acho que é importante entender as defesas. Por exemplo, bispo B7, dando o bispo momentaneamente, mas se tomar em B7 eu jogo um D5 fechando. Aí toma em F6 primeiro, cavalo E6 para defender o mate, bispo por B7, D5 para evitar bispo voltando, mas aí bispo A6 eu dou a volta e o preto não tem tempo de defender contra a volta do bispo. Outra variante, talvez D por E5, bispo E4 e vai levar mate. Por exemplo, torre de F8 tem um clássico mate, né, que é bispo toma H7, rei H8, bispo G6 exclama, rei G8, dama H7, rei F8, dama F7 mate. Então também ganhou. O melhor provavelmente é jogar F toma E5. E esse, as brancas estão ganhas, mas não tem um mate direto, né? Por exemplo, dama G5 cheque, rei H8, dama F6 cheque, rei G8. Isso é bom para fixar o peão de F, né? E agora traz o cavalo. E aí dama D4, dama F5, preparando o cavalo F6. As pretas mais cedo ou mais tarde vão ter que dar a dama para não tomar mate. E as brancas vão ter uma posição ganha, apesar de ainda ter algum jogo, né? Mas depois de E5, o Vinícius jogou um lance criativo de defesa, que é bispo D3, pegando a casa de E4, né, defendendo H7 e aproveitando que está cravado. Então, ótimo lance. Aí é por F6. E agora, minha única... eu fico só um pouquinho triste nesse momento, porque o Vinícius jogou cavalo E8, que as brancas têm um ganho um pouco direto, e a gente vai ver na partida, mas cavalo E6... seria uma defesa mais... ia testar mais as brancas, né? Porque se bispo D5, por exemplo, para tomar o cavalo e dar o mate, torre D7. E indiretamente eu defendo. E se... não tem muito como seguir, na verdade. Só que aqui as brancas têm um lance brilhante, que é torre E2. A ideia é ameaçar simplesmente torre por cavalo, eliminar a defesa. Se você capturar em E2, aí o bispo vai para E4. E talvez a única tentativa seria rei H8, porque se torre toma E6 seria um erro por torre G8. Mas agora tem um outro detalhe, né, que o cavalo de C3 defende a torre de E2 e eu posso jogar calmamente C toma D3 e seguir ataque, porque agora bispo E4 está liberado de novo. Na partida o Vinícius jogou cavalo E8 e agora cavalo D5 mata o jogo, porque a ameaça de cavalo E7 é mortal, né? E aí ele resolveu dar a dama, mas não resolve. Toma, toma, toma. E aqui abandonou. Mas um ataque impressionante do Sadi. Muitas variantes. Eu até tive que cortar algumas e mesmo assim ficou bastante. Mas eu acho que é um exemplo que o Sadi tem todos os motivos para se orgulhar. Bom, quem gostou dá um like e amanhã estamos liberando a entrevista com o Sadi. Até mais, pessoal.